Paz do Senhor, irmãos. Eu vim aqui comentar sobre um versículo da Palavra de Deus que eu me lembrei agora. E é possível que muita gente esteja passando por dificuldades, esteja orando a Deus e pedindo uma resposta sobre seus problemas, sobre suas dificuldades e não está ouvindo a voz de Deus. A Palavra de Deus diz que Deus diz assim, ainda que uma mãe possa se esquecer dos seus próprios filhos, eu jamais me esquecerei. Ainda que uma mãe venha se esquecer dos seus próprios filhos, eu jamais me esquecerei. E ouvindo isso, a gente vem lembrar que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus porque Ele precisa ver a nossa reação. Reação de quê? Você sabe muito bem que você recebeu um convite para ir ouvir a palavra de Deus. Você sabe muito bem que Deus falou que algumas coisas na sua vida não agradam a Ele. Você já ouviu Deus falar com você profundamente sobre coisas que Ele não se agrada e Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar as suas atitudes. Ele quer tornar o seu caráter igual ao caráter de Cristo. A gente tem ouvido muitas vezes nas redes sociais que Deus ele tem uma vitória para você. E Deus realmente tem uma vitória para você. A palavra de Deus diz que Ele quer dar um futuro para a gente de bem e não de mal. Ele quer dar um futuro para a gente conforme aquilo que a gente espera dele, que é o melhor. Isso também está na palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus não é só bênçãos. Porém, a palavra de Deus ensina outras coisas para a gente ter cuidado, para a gente ser prudente, para a gente cuidar da nossa vida espiritual. E muitas vezes nós não fazemos. Se eu perguntar para você nesse momento, qual é a tua prioridade? Se você pensar um pouco, você vai falar, Deus é minha prioridade, depois a minha família é prioridade e depois você vai falar o trabalho. Deus, pessoa e o trabalho. Mas se você parar para pensar, nós vivemos assim. Nós buscamos riquezas, nós passamos muito tempo com família, com amigos e Deus se sobrar tempo. Nossa vida tem sido dessa forma. Deus, Ele quer de nós uma mudança. E por que a palavra de Deus fala sobre Adão, Eva, sobre Jesus Cristo, sobre a morte de Cristo na cruz? Deus criou um mundo e colocou um homem lá e nele teve comunhão. Deus teve comunhão com Adão. Ia visitar todas as tardes Adão para conversar com ele. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas, para congregar as pessoas a Deus, para voltar a restaurar essa relação entre um homem e Deus. E hoje nós vivemos ao contrário. E às vezes perguntamos, Deus, por que o Senhor não me deu aquela vitória? Por que o Senhor não me deu a cura? Porque Deus não quer que você encontre Ele para buscar algumas coisas como cura, como bens materiais, como bens psicológicos, emocionais. Ele quer que você busque a Ele. E quando Ele observar que você está buscando a Deus, quando Ele observar que você está indo em encontro a Deus com um propósito puro no teu coração, Ele vai ouvir, Ele vai descer, Ele vai fazer uma mudança na sua vida, pode ter certeza. Como é que eu sei disso? Isso já aconteceu comigo. E eu estou passando por um processo que eu preciso retornar a inverter as minhas prioridades. Eu preciso voltar a buscar a Deus como prioridade na minha vida. Porque assim eu sei que eu não serei
como é que eu digo? Assim eu vou saber que eu fiz a escolha certa. Há um versículo na Bíblia que diz que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. A palavra de Deus diz também que esse mundo ele vai ter fim. E a gente vê o mundo ter fim para muitas pessoas, para nossos familiares, para nossos parentes. E o que acontece depois? O que é que acontece depois? A Bíblia ensina, e a ciência ensina que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Corpo, a matéria, a alma e o espírito. E quem não crê nisso é muito fácil. Porque um corpo intacto, ele morre e não volta. Depois de uma hora não é só consertar, não é só trocar o órgão e a pessoa volta. Porque a alma, ela não está lá mais. Porque ele realmente morreu espiritualmente. A alma não se encontra lá. A palavra de Deus diz que o espírito ele volta para Deus. E é fim da vida. A palavra de Deus diz também que ele preparou 2 caminhos. Ele preparou o céu, que é a morada de Deus, e preparou também um lugar para o diabo e seus anjos. Esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas diz que a condenação de muitos é essa, que preferiu as obras ruins que as obras de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que é simpatizante da palavra de Deus, simpatizante das bênçãos de Deus, dos vídeos sobre Deus. Deus ele tem muitas bênçãos para entregar para você, muitas. E nenhuma delas que Deus tem para entregar para você se resume a riqueza, se resume a alegria, a felicidade terrena. Não. A palavra de Deus diz que o sol nasce para todos. Você pode ser rico e pode ser pobre, e não tem isso ligação direta com o que Deus tem para você. Mas se você ler a palavra de Deus e observar o que Jesus Cristo tem pregado, ele fala de muitas coisas, e poucas são sobre riqueza, dinheiro e prosperidade. A prosperidade que Jesus prega é ter uma comunhão com Deus. A primeira pregação de Jesus Cristo foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E uma das últimas foi palavras que Deus falou, que Jesus falou para Deus e para as pessoas. Falou: Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tem a ver com mudança de caráter, tem a ver com mudança de atitudes, tem a ver com restauração da nossa vida, tem a ver com nós sermos pessoas diferentes, para assim agregar, para assim ajudar, para assim agradar a Deus. Então, eu queria compartilhar essa palavra para que de alguma forma alcance alguma pessoa que está triste. E eu vou resumir assim: lembre que Deus tem muitas coisas para você. Lembre que Deus ele não esqueceu de você. Lembre que você não precisa pagar um Pix, não precisa pagar um valor para nenhuma pessoa da internet abençoar você. Você pode acessar Deus aonde você estiver agora e falar: Deus, me perdoa, me ajuda a melhorar, me visita no meio das dificuldades que eu estou me encontrando e me dá forças para poder mudar essa situação, me dá estratégias, me ajuda a encontrar um caminho de vitória na minha vida, porque tem sido difícil. E se você ainda acha que para você mesmo assim é difícil, eu te recomendo: vá para uma igreja
que te aproxime da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Porque neles não há dúvida, neles não há erro, neles não tem como você se enganar. Eles são verdadeiramente deidade, são verdadeiramente aqueles que podem socorrer a sua vida e te ajudar. É uma dica. Deus abençoe. Fiquem com Deus.